Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e aqui vocês encontrarão conteúdos, exercícios e curiosidades sobre física. Nesse vídeo, faremos 3 exercícios sobre a formação de imagens em espelhos esféricos. Então, se a física te faz perder o sono, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo e fique atento aos próximos para não ficar para trás. Vamos então direto aos nossos 3 exercícios de hoje sobre espelhos esféricos. O primeiro é uma questão que caiu no antigo vestibular da UFES, que dizia: um objeto está sobre o eixo de um espelho esférico côncavo. A distância entre o espelho e o objeto é maior que o raio de curvatura do espelho. A imagem do objeto é, e aí ele me dá as opções: letra A, real, não invertida e menor que o objeto. Segunda, real, invertida e maior que o objeto. Letra C, real invertida e menor que o objeto. Letra D, virtual não invertida, maior que o objeto. E letra E, virtual invertida e menor que o objeto. Bom, para que possamos resolver esse exercício, o primeiro é relembrar ali como que nós encontramos a imagem no caso de espelhos esféricos. Esse exercício se refere aqui a um espelho côncavo, né? Vamos então desenhar o nosso espelho côncavo. Observe que temos que representar 3 coisas importantes, né? Primeiro, o eixo focal, que é essa linha horizontal que está desenhada. Segundo, os 3 pontos principais ali, que é o centro de curvatura, foco e o vértice. E a parte de trás do espelho, identificada por esses 3 tracinhos. Agora eu sei que esse é um espelho côncavo, já que a cavidade dele está voltada para frente, né? Côncavo podemos lembrar aí de concavidade. O centro de curvatura, lembrando, é o centro da esfera que deu origem a esse espelho, né? Portanto, a distância do vértice V até o centro de curvatura C é o raio do espelho, ou o raio de curvatura do espelho. Portanto, quando ele me diz que o objeto está depois do centro de curvatura, ou seja, que a distância do raio de curvatura é menor do que a distância do objeto até o espelho, isso significa que o nosso objeto vai estar à esquerda do centro de curvatura. Identificado o objeto, identificado o tipo de espelho, agora basta encontrar onde a imagem estará. E aí as características automaticamente serão identificadas. Para formar a imagem, lembremos, precisamos de 2 raios principais. Conhecemos 4 raios notáveis, né? 4 raios principais. Precisamos utilizar 2 deles para sermos capazes de determinar onde a imagem se encontra. O primeiro raio que vamos utilizar é todo raio que atinge o espelho côncavo paralelo ao eixo focal, ele vai refletir passando pelo foco. Vamos usar o raio que é o contrário desse, todo raio que atinge o espelho passando pelo foco, ele será refletido paralelo ao eixo focal. E ali onde os 2 raios refletidos se encontraram, entre o centro de curvatura e o foco, nós desenhamos a nossa imagem. Observe que agora basta olhar para essa imagem e ver as características dela. Ela é invertida, ela é menor que o objeto, e nós dizemos que ela é real. Por que real? Porque ela está na frente do espelho, essa é uma maneira de dizer isso, e não atrás, como geralmente estamos acostumados, né? Que seria a imagem virtual. E além disso, também podemos explicar pelo fato dessa imagem ter sido formada pelos raios refletidos e não pelo prolongamento dos raios, como veremos no próximo exercício. Então, os próprios raios estão formando ali, indicando onde é que está a imagem, então essa imagem é chamada de real. Então ela é real, ela é invertida e ela é menor que o objeto, portanto, resposta correta, letra C. Vamos para o próximo exercício, também de um espelho côncavo. Ele diz: um espelho côncavo tem 80 centímetros de raio. Um objeto real é colocado a 30 centímetros de distância dele. Como será a imagem produzida? Novamente, as opções: letra A diz que é virtual, direita e maior que o objeto. A letra B diz real, inversa e menor que o objeto. Letra C, real, inversa e maior que o objeto. E letra D, virtual, direita e menor que o objeto. Então, novamente, o primeiro passo aqui é desenhar um espelho côncavo. Vamos identificar a parte de trás do espelho, né, para saber que ele é um espelho côncavo. E a nossa dúvida agora é onde se encontra o objeto. E essas informações estão no texto, porque ele diz que esse espelho côncavo tem 80 centímetros de raio. Então, a distância do vértice
até o centro de curvatura, 80 centímetros. Como o foco ele se encontra no meio do caminho, a distância do vértice até o foco tem que ser, portanto, 40 centímetros. E aí ele diz que o objeto está a 30 centímetros do espelho. Logo, o objeto estará entre o foco e o vértice. Para encontrar a imagem desse objeto, vamos utilizar novamente dois raios principais. O primeiro raio, utilizamos no exercício anterior, todo raio que atinge o espelho paralelo ao eixo focal, ele será refletido passando pelo foco. O segundo raio que vamos usar, todo raio que atinge o espelho no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo focal. E podemos perceber na imagem que esses dois raios estão divergindo, ou seja, eles nunca vão se encontrar. Os raios em si não se encontram. Toda vez que esses raios não se encontram, nós temos que trabalhar então com o prolongamento deles, o que nos leva à parte de trás do espelho. Ali onde os prolongamentos se encontraram, nós temos a imagem desse objeto. Portanto, essa imagem será virtual, porque ela está atrás do espelho, ou podemos dizer, porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios. E, além disso, ela é maior do que o objeto e é direita. Ela não é invertida, né? Chamamos isso de direita. Então, virtual, direita e maior que o objeto. A opção correta, letra A. Vamos ao nosso último exercício, mas antes disso, vale a pena enfatizar que essa situação em que nos encontramos, onde o objeto se encontra entre o foco e o vértice, é a única situação no espelho côncavo em que a imagem será virtual. Todas as outras imagens são reais ou impróprias, né, quando o objeto está em cima do foco. Vamos para o próximo exercício e essa informação será importante. O último diz: escolha a opção que descreve uma condição para a formação de uma imagem virtual. Então a letra A diz o espelho ser convexo e o objeto estar entre o espelho e o infinito. Letra B, o espelho convexo e o objeto entre o espelho e o foco. Letra C, espelho côncavo, objeto entre o foco e o infinito. Letra D, espelho côncavo, objeto sobre o foco. E letra E, espelho convexo, objeto sobre o foco. Então, como acabamos de ver no exercício anterior, a única situação no espelho côncavo, onde a imagem ela é virtual, é quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice. Portanto, nenhuma das opções C, D e E, né, que tratam do espelho côncavo, a E convexo, né, a opção C e D, que tratam do espelho côncavo, elas não estão corretas, porque elas não tratam a situação que nós descrevemos no exercício anterior. Então, temos aqui que analisar como é a formação de imagens no espelho convexo. Vamos novamente desenhar o nosso espelho e identificar a parte de trás dele. Isso já nos traz algo bem interessante, porque se o foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho, não tem como o meu objeto, frente a um espelho convexo, estar, por exemplo, sobre o foco, ou ainda entre o espelho e o foco, que são a letra B e a letra E. Né? Então, se a letra C e D já estão erradas, a letra B também está errada e a letra E também, só nos resta a letra A. Porém, vamos ainda assim mostrar a solução desse exercício. O objeto então estará em frente ao espelho convexo, né? A única situação possível é ele estar na nossa figura à direita do espelho, já que o espelho é convexo. E como que se dá a formação de imagens, né? Todo raio que atinge o espelho convexo paralelo ao eixo focal, não tem como ele refletir passando pelo foco ali, né? Já que o raio não vai para trás do espelho. Mas ele reflete exatamente nessa direção, alinhado com o foco. Segundo raio que vamos utilizar, todo raio que atinge o espelho no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo focal. Esses dois raios refletidos também não vão se encontrar, por isso temos que trabalhar com o prolongamento dos dois raios. E a imagem, portanto, se encontrará ali onde os dois raios se cruzaram, né? Ela será, portanto, uma imagem virtual, já que ela está atrás do espelho, né? Ou ainda porque ela é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios. Portanto, a única opção correta é espelho convexo e o objeto entre o espelho e o infinito. Vale a pena enfatizar que existem 3 situações nos espelhos aí que nós estudamos, onde a imagem será virtual. Essa, que o espelho seja convexo, a imagem sempre é virtual, não importa onde o objeto esteja. No espelho côncavo, que vimos no exercício anterior, com o objeto entre o foco
e o vértice, e no espelho plano, né? Também não importando onde o objeto se encontra. Ok? Então esses foram os 3 exercícios sobre formação de imagens em espelhos esféricos. Caso esse vídeo tenha te ajudado, curta e compartilhe com seus colegas que também estão com dúvidas. Lembre-se de se inscrever no canal para começar a perceber que após estudar um pouco, física pode começar a se tornar, sim, sempre fácil. Um grande abraço a todos e até a próxima!